Buenos dias. Bom dia! Vamos lá. Finalizando hoje, Paula. Será, Paula? Hoje estamos um dia auspicioso, estamos na esperança. Exato. Não, mas a gente vai acabar, né? O capítulo 14, dois Exato. tipos de tratamentos, vamos finalizar. E o 15 é um capítulo de citação só, então a gente vai ficar no 14. Ai, é A muita gente emoção. exato, que a gente se propôs a estudar até o 15 com o doutor Paritoshi, aí a gente vai ver o que é que vai surgir a partir daqui, né? E aí a Sim, gente compartilha com quem estiver sentir de estar com a acompanhando. gente, inventar coisas com a gente. Então vamos de Exatamente. mão. Vamos. Fechar os olhos. Om Namamidam Vantariya Didevam Sarasure Vandita Pada Padmam Loke Jeraruk Bayadityacham Dataradicham Vividoshadinam Om. Namastê. Vamos lá. Capítulo 14. Começar. Você? Vai. Divive dopacramania. Dois tipos de tratamentos. Devemos expor agora o capítulo denominado Divive dopacramania, dois tipos de tratamentos. Assim disseram mestre Atreia e outros grandes sábios. Divívida upakrama, dois tipos de terapias. Como aquele que será tratado, o corpo humano, é de dois tipos, o tratamento também é de dois tipos. O primeiro, santarpana, nutritivo, e o segundo, apatarpana, depletivo. Brimhana, encorpar, engordar, e langhana, afinar, emagrecer, são seus sinônimos, respectivamente. Brimhana é para engordar, enquanto langhana é para tornar o corpo leve, emagrecer. O corpo humano é de dois tipos, a saber, Krisha, magro, definhado, e Stula, corpulento, obeso. Ambos são anormais e necessitam de tratamento para que se tornem normais. O corpo é magro ou definhado principalmente por causa da deficiência de alimentos, em quantidade e qualidades. E é encorpado ou obeso principalmente por causa da superalimentação, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Brimhana e Langhana são os tratamentos para estas condições, respectivamente. Geralmente, Brimhana apresenta a predominância de Prithvi e Ap, elementos terra e água, enquanto que Langhana apresenta a predominância de outros elementos. Materiais, alimentos, drogas, etc., empregados para a terapia Brimhana ou Santarpana, devem ser predominantemente dos tipos Partiva e Apia. Aqueles empregados para a terapia Langhana ou Apatarpana devem ser predominantemente dos tipos Tejasa, Vayavya e Nabhasa. As propriedades desses tipos de materiais foram anteriormente descritos no capítulo 9. Funções como Snehana, lubrificação, oleação, Rukshana, secura, Swedana, sudação, e Stambana, interrupção, obstrução, também são de dois tipos, Brimhana e Langhana, porque os elementos são de dois tipos apenas. Portanto, as funções não são diferentes dos dois tipos, Brimhana e Langhana. O Charaka Samhita classifica o tratamento como Sadvida, 6 tipos, a saber,
Brinhana, Langhana, Snehana, Rukshana, Suedana e Stambhana. Ver Charaka Samhita, Sutrasthana 22. Dentre eles, Langhana e Brinhana são considerados importantes, pois os outros 4 tipos servem apenas a estes 2 propósitos, engordar e emagrecer. Langana, terapia para tornar o corpo leve ou magro. Langana é de 2 tipos: Shodhana, purificação, e Shamana, paliativo. Shodhana é a terapia que elimina forçosamente os doshas do corpo. É de 5 tipos a saber: Niruha, enema com decocção, Vamana, eméticos, Kayareka, causa, tá aparecendo que é outra página, né? É igual. Não é? Tá, as duas estão iguais. Tem que pular uma. Tá vendo aí? Não, 2, 4, 1. Ah, é. É igual, o meu tá igual. Falta 2, 4, 3. Não, Aqui. ela tá, só que Então eu vou pular. Purgação para a cabeça. Shiroreka. Então a gente elimina essa daqui. Shiroreka, purgação para a cabeça. E Ashra Visruti Sangria. Nihura é um tipo de basta chikitsa, terapia com enema. E o outro tipo denomina-se Anuvassana. Kayareka e Shiroreka são mais conhecidos como Vireshana. Vireshana, né? Isso. Náusea é a medicação nasal. Vamana, eméticos. Vireshana, purgação. Os 2 tipos de basti, enemas, e náusea. Estes 5 são popularmente denominados panka, shodhana, karma. As 5 terapias purificadoras, ou panchakarma, do Kaya Chikitsa, medicina interna. Resumidamente, as Raruti Sangria, Rakta Mokshana, é mais importante do que Sastra Chikitsa, cirurgia. Shamana, tratamento paliativo, é aquele que não expele para fora do corpo os doshas aumentados, que não aumenta o dosha normal, mas transforma os doshas anormais em normais. São de 7 tipos: Pakana, carminativos digestivos, Dipana, produz fome estomático, Ksuti, inibidores da fome, Triti, inibe a sede, evitam a ingestão de água, Vayama, atividade física, Atapa, exposição à luz do sol, e Maruta, exposição à brisa. Brihana, terapia para aumentar o peso, é apenas Shamana, porque alivia ou mitiga Vata, e a combinação Vata-Pitta. Brinhania, Brinhania, é isso aí. Pessoas indicadas para terapia de aumento de peso. Brinhana, terapia para aumento de peso, deve ser administrada para pessoas que estão emagrecidas por causa de doenças, de medicamentos, terapias, da ingestão de vinhos, de relações sexuais com mulheres, de sofrimento, por carregar cargas pesadas, por caminhar longas distâncias, e aquelas que sofreram lesão no tórax, pulmões, que estão secas, com perda de umidade, debilitadas e que são de constituição predominantemente vata,
mulheres grávidas, mulheres no puerpério, crianças, idosos e outros. Deve ser administrada durante o verão, através do uso de carne, leite, açúcar, ghee, mel, enemas preparados com substâncias doces e gorduras, com sono em uma cama confortável, com massagem oleosa, banhos, conforto e felicidade da mente. Tá? Ok, de novo. Langania. Langaniaia. Pessoas que necessitam de emagrecimento. Langana. Terapia de emagrecimento. Deve ser administrada diariamente para pessoas que sofrem de diabetes, amadosha, doenças causadas por atividade digestiva fraca, excesso de umidade, lubrificação, febre, rigidez das coxas, hanseníase e outras doenças de pele, visarpa, herpes, abscessos, doenças do baço, da cabeça, da garganta e dos olhos, aqueles que são obesos, com acúmulo de gordura, e outras pessoas durante a estação xixi, estação fria. Aqueles que estão muito obesos, fortes e que possuem predominância de pita e capa, aqueles que sofrem de amadosha, febre, vômitos, diarreia, doenças do coração, constipação, sensação de peso, excesso de arrotos, náuseas, etc., devem ser tratados através da administração de Shodana, terapias de purificação, tais como eméticos, purgação, etc. Aqueles que estão moderadamente obesos, etc., nos quais o vigor do corpo e das doenças citadas é intermediário, devem ser tratados primeiramente com a administração de digestivos e com substâncias que aumentam a fome, geralmente, e depois com as terapias de purificação. Aqueles que estão levemente obesos, etc., cujo vigor do corpo e das doenças mencionadas é fraco, devem ser tratados através do controle da fome e da sede. Aqueles que estão acometidos pelos doshas em estado aumentado, que possuem vigor do corpo e das doenças intermediário e que são drida, capazes de bloquear a tensão, devem ser tratados através do controle da fome e da sede. Aqueles, novamente, que possuem vigor do corpo e das doenças fraco, devem ser tratados através da exposição à brisa, à luz do sol e de exercícios. Aqueles que se submetem à langana, terapia para emagrecimento, não devem receber brimhana, terapias para engordar. Aqueles que forem submetidos à brimhana podem receber um langana suave, ou ambos, langana e brimhana, juntos simultaneamente, dependendo da natureza do habitat, da estação, do vigor, etc. Chikitsa fala benefícios desses tratamentos. A terapia Brimhana contribui para promover o vigor, a nutrição do corpo e para curar aquelas doenças que são curáveis através desta terapia. Penetrância dos órgãos sensoriais, eliminação dos malas, doshas e resíduos, sensação de leveza no corpo, boa percepção do paladar, aparecimento de fome e sede juntos, pureza da região do coração, dos arrotos e da garganta, abrandamento das doenças, redução da sua gravidade, aumento do entusiasmo e perda do estupor, preguiça e indolência. São obtidos através da terapia Langhana. Estas terapias, se administradas em larga escala, além do necessário, levam a profunda obesidade ou emagrecimento, etc.,
e isso será descrito agora, juntamente com o seu tratamento. As características das pessoas que se submeteram excessivamente às terapias Brinhana e Langana devem ser compreendidas através dos mesmos, obesidade e emagrecimento profundos. Quer ir? Vou. Ati-Brimhana, administração excessiva da terapia Brimhana. A excessiva administração da terapia Brinhana, terapia para aumentar o peso, produz obesidade mórbida, escrófula, diabetes, febre, aumento do volume abdominal, fístula anal, tosse, perda da consciência, disúria, ama, doenças causadas pela atividade digestiva deficiente e acúmulo de material não digerido, hanseníase e outras doenças de pele, ou seja, doenças que são muito terríveis. Essas doenças necessitam de tratamentos que reduzam medas, gordura. Anila, vata, sleshma, kapha. Devem ser utilizadas kulata, kulauta, jurna, siamaka, yava, mudga e água com mel. Deve-se estimular as preocupações, utilizar as terapias de purificação, evitar o sono e, além disso, trífala, guduti, abhaya e gana devem ser chupadas com mel diariamente. Está indicado o uso de rasanjana ou mahat pankamula ou gugulo ou silajato, juntamente com o suco fresco de Agnimanta. Além disso, o pó de vidanga, nagara, kshara, yava kshara e filetes de ferro ou pó de yava e amalaca juntamente com mel. Devem ser chupados diariamente. Os pós de viosha tricato, katvi, vara, sigro, shigro, vidanga, ativissa, stira, ringu, salvarkala, adjadi, yavanani, dania, citraca, dos dois tipos de nisha, dos dois tipos de brati, rapucha, de raízes de pata e de quembuca, devem ser misturados com mel, ghee, gordura da manteiga, e óleo em iguais proporções e 16 partes de shaktu, farinha de grãos. Esta mistura, ingerida diariamente como bebida, cura a obesidade severa e todas as outras doenças mencionadas anteriormente e também outras de natureza semelhante. Doenças do coração, icterícia, leucodermia, dispneia, tosse, obstrução na garganta, rouquidão, etc. Aumenta a força do pensamento, a inteligência, a memória e estimula o fogo, atividade digestiva deficiente. Atilangana. Administração excessiva de terapia Langana. Da excessiva administração da terapia Langana, surgem profundo emagrecimento, vertigem, tosse, sede intensa, anorexia, perda, redução da umidade, do poder digestivo, do sono, da visão, da audição, do sêmen, do ojas, da fome e da voz. Dor na bexiga, no coração, nas panturrilhas, nas coxas, na região superior dos ombros e das costelas, febre, delírio, fala excessiva, arrotos, cansaço, vômitos, dor cortante nos joelhos e ossos, interrupção na eliminação de fezes, urina, etc. A magreza é melhor que a corpulência, obesidade. Não existe tratamento para o obeso, pois nem Brimhana nem Langana são suficientes para possibilitar a eliminação do excesso de gordura, de atividade digestiva e de vata. O emagrecimento pode ser curado através do uso de alimentos doces e oleosos gordurosos e com um modo de vida confortável.
enquanto que a obesidade pode ser curada através de uso de alimentos, etc., que possuam qualidades opostas àquelas mencionadas acima, que também causam emagrecimento quando utilizados em máxima escala. Devem ser adotados bebidas, alimentos e drogas que sejam bimhana, neste caso. A pessoa emagrecida torna-se corpulenta, como um urso, com a ausência de preocupação, através da felicidade, de uma maior quantidade de alimentos nutritivos e de mais sono. Não há nada melhor que a carne para aumentar a corpulência, especialmente de animais carnívoros, pois eles se alimentam da própria carne. Alimentos que são pesados, difíceis de digerir e não nutritivos são ideais para os obesos, enquanto que os opostos são ideais para as pessoas emagrecidas. Viava, cevada e goduma, trigo, são benéficos para ambos, quando preparados de uma maneira adequada para cada um. Apesar de serem inúmeros os estados dos doshas, e apesar de serem inúmeras as formas de tratamento tais como grahe, obstrução, etc., eles não passam de 2 tipos, brahmana e langana. Assim como as doenças que, apesar de inúmeras, podem ser representadas apenas por 2 tipos, chama e nirama. Assim, termina o 14º capítulo, conhecido como Dividopakramayaya, 2 tipos de tratamentos da seção Sutrasthana do Ashtanga Hridaya Samhita, composto por Srimati Vagbata, filho de Sri Vaidapati Syamragupta. Meu Deus, Paula, a gente tem que fazer um post Festa. de tipo, meu Deus, vencemos. A 250 não tem, você tem? Não tenho também, não. Pula, né, aqui nessa cópia. É que é o grupo. Tiraram cópia da minha, né? Então, não sei. Pois é. Então, mas a Aí gente explica. o Explica aí o capítulo que é o 15, Paula. O 15 é assim, é uma descrição, assim, né? Uma numeração, né, de todos os tratamentos, né? Então, dos medicamentos, na verdade, pelo que eu entendi daqui, né? A gente não tem a primeira página que explica, mas ele fala aqui, né? Grupo, o que dá para ver. Grupos dos purgativos, né? Virechanagana. Aí fala vários medicamentos, na verdade, né? Aí ele fala, essas As drogas drogas purgativas. isso, aí grupo das drogas para decocção em forma de enema. Então, uma descrição aqui, uma numeração dos grupos dos medicamentos que nem tem aqui também, né? Então, Para quando a pessoa precisar saber onde que tem exato, as drogas para tais coisas, aqui tem, tal está tudo em coisa. sânscrito, mas tem. Sim, sim. Então, são vários, né? Vários grupos aqui de medicamentos. Muita coisa. Muita coisa, exatamente. Mas Então, esse. é. Lê aqui a última parte do 15, Paulo, na página 268. Aí a gente tem. 268, isso, ó. Assim foram descritos 33 grupos de drogas. Aquelas drogas que não estiverem disponíveis podem ser substituídas por outras com propriedades idênticas, e as drogas que não forem apropriadas ao grupo devem ser rejeitadas. As drogas pertencentes a estes grupos, quando transformadas em formulações medicinais, como calca, bolas úmidas, quata, decocção, sneha, gorduras medicinais, leha e etc., administradas via oral, em gotas nasais, enemas oleosos, em aplicações tópicas, unguentos, etc., curam doenças que são crônicas. E assim termina o 15º capítulo, conhecido como Shodhanadi Gana Sangraha. Esse é o nome do capítulo que a gente não viu lá, né? Grupo de drogas utilizadas para terapias de purificação e outras. Da seção Sutrasthana de Ashtanga Hridaya Samhita, composto por Srimad Bhagavata, filho de Sri Vaidapati Simhagupta. Nossa,
Uhul! Aí, você viu, tem, né? Ele fala que pode substituir, né? Tem um, pode substituir por outro, tá? Que a gente não sabe. Mas é Meu legal, porque ele Deus! explica, né? Tal grupo cura doenças de vata, cafa, venenos, não sei o que, ele explica aqui, né? Cada um. É um guia, na verdade, né? Das drogas. 3 anos de grupo de estudo, Paula. Que emoção, sério, inacreditável. A gente vai fazer 3 anos mesmo esse ano, que começou 2020. Meu Foi, Deus. a gente fez 3 anos, porque foi no início do ano que a gente começou. Depois de Foi que a gente na voltou daí. pandemia. Não, foi na época da pandemia. Ah, é, quando a gente voltou daí. Começou em março a pandemia. Já estamos Em completando três março. anos, comemorando. Idas e vindas de várias pessoas, a gente aqui, né, a gente Nossa, agradece, né, Paula, a persistência que o Ayurveda nos trouxe também, né, o e, enraizamento de capa para a gente seguir essa força, né, de o propósito aqui, né, de estudar, a gente se propôs a fazer e fizemos, né? Teve ali umas pausas e tudo, mas tá tudo certo também, né? Eu acho que é não normal é, acontecer isso, era né? encontros semanais, né, Paula? Tipo assim, a gente Exatamente, muito guerreiro. exatamente. Doutor Paritoshi ajudando a gente. Ai, Aí, foi. Não, impressionante como no início, assim, a gente não entendia, e eu não sei se você teve essa percepção também, assim, depois que a gente voltou a estudar, como vai fluindo, né, assim, como ele tinha razão, né, na verdade. Só ler, sabe? Vai lendo que o conhecimento ele vai entrando, assim, às vezes a gente sem, quer entender algumas coisas, mas às vezes é só ler mesmo, né? Assim, que a coisa vai sem interferência da mente, né, de projetando. ficar ali. Exato. Né? Porque tudo se explica, às vezes, não sei se você lembra da gente ler uma coisa, aí, nossa, mas será que não é? Aí logo depois vinha a explicação, né? Então, assim, foi E um ele falou que aprendizado. ele já tinha dito que é tudo encadeado, né? Vai falando uma Tá? coisa e a outra vai se explicando, então a gente, Ele até né? fazia o bonequinho lá, wait, wait. Porque é isso, a nossa mente quer agitar, quer ficar ansiosa, né? Até isso foi um aprendizado também, né? Totalmente. Não é só o... Os próximos passos a gente falou de dividir com o Dr. Paritoshi, né? Que a gente ia terminar o Isso. capítulo e a gente vai ver, pensar, né? E ir junto com ele, Na ideias. verdade, Mari, ele tinha falado o seguinte, para a gente ler até o capítulo 15 e depois continuar, né? O que a gente não terminou ainda, a gente não terminou o capítulo tudo, né? Até o 30, né? Que é A gente está no capítulo, deixa eu até olhar aqui, a gente está em Násia. A gente está em Násia, a gente está no capítulo 20, que ele tinha dito para a gente ir até o 30, né? mais 10 capítulos aí. Aí, só que o que ele tinha Não, Paulo, falado é o seguinte, é, não, tem que terminar de ler as terapias, né? A gente leu oleação, a gente leu purgação, estamos lendo Nase agora. Agora tem, aí depois de é Nase porque tem depois tem inalação de fumaça, depois tem gargarejos. Isha, É porque eram muitas coisas que eram do Panchakarma, que a gente também aí. colírios e terapias para os olhos. Agora é toda essa descrição que aí ele falou pra gente que ele ia trazer os casos, né? Então a gente O, podia falar com o ele, né? capítulo 15. Hoje está escrito 15 na 359. É, é errado, né? É do corte, aí começa a cirurgia, uso de instrumentos cortantes. Por isso que a gente desanimou, porque também tinha Porque essas muito coisas também. sânscrito É, e o uso disso, né? A gente ainda está exatamente. nesse questionamento de como que a gente vai fazer. Mas assim, seguindo a lógica que ele falou pra gente, assim, é legal a gente ler pelo menos uma vez, né? É, Então, por mais que a gente não vá, né? Enfim, a gente é júnior ainda, né? Então a gente não leu tudo, então a gente tem que ler tudo para poder avançar. procedimento. Enfim, vamos Vamos, pensar. vamos fechar essa gravação e aí a gente. Mas enfim, eu estou muito feliz da gente ter chegado até aqui, Não, né? eu acho que a gente. 3 anos não é qualquer coisa, não é mesmo? Obrigada, Exato. Mari, por estar aqui comigo. Eu que agradeço, Paula, toda. Maravilhoso, maravilhoso. Muito Então, bom. vamos dar um beijo para todo mundo de despedida de gravação. Até os próximos passos.